Boa noite, queridos. A paz. Eu quero convidá-los então para você ir abrindo a sua Bíblia no texto de 2 Reis, capítulo 7. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque hoje nós estaremos lendo os textos na sequência. 2 Reis 7, nós iremos ler o versículo 1, depois nós iremos comentar o tópico do versículo 1, e depois nós iremos para os demais textos. Tá bom? Vamos lá então. Nós estamos no tema, pode colocar o tema que nós estamos dando sequência desde a semana passada, comentando sobre da tragédia ao milagre, e nós não estamos falando dessa tragédia grega no que diz respeito às peças, não é? Ao teatro, mas no sentido de imprevistos na vida do ser humano, e isso acontece porque somos indivíduos, somos seres humanos. Eu dizia semana passada, ninguém quer sair de férias com a família, com a família, projetar as férias, e quando voltar, faltar um ente querido, porque houve um acidente, um imprevisto. Ninguém quer ir a um rio, a uma praia, com vários amigos, e um deles não retornar. Ninguém quer chegar em casa e ver uma tragédia que acometeu a casa. Ninguém anseia por isso. Uma pessoa em sã consciência não anseia por isso. Mas nesse mundo, Jesus já dizia, nós teríamos aflições. Nenhum de nós aqui está livre desses dilemas, mesmo servindo a Deus, mesmo confiando em Deus, não é? Deus não tem nada a ver com muitas situações da própria vida, não é? Em muitas situações Deus não me interfere, porque não está no papel dele interferir. E aí às vezes o ser humano fica nessa indagação: por que Deus não foi lá e não mexeu? Por que Deus não fez isso? Mas aí tem coisas que não cabe a nós, não cabe a Deus. Mas é certo que em algum momento nós vivenciamos algum tipo de tragédia em nossas vidas. Mas em algumas situações nós somos levados de alguma forma milagrosa de uma situação de tragédia para um milagre. E na semana passada eu citei aos senhores e às senhoras trazendo uma visão da tragédia, como ela era, como afetava, como agia. E eu comecei a dizer a vocês acerca do milagre. Mesmo nós tendo passado, e a Bíblia vai trazer esses ensinamentos, passado por momentos de tragédia, não quer dizer que ficaremos nela para sempre. Mesmo acometido por situações de tragédia, não é o plano de Deus que ficamos acorrentados a esses sentimentos ou a essas vivências de tragédia. Não está no plano de Deus. Deus não nos coloca como um karma. Eu nasci para sofrer. É da vontade de Deus que eu sofra a vida toda. É porque em alguma época passada eu fui uma pessoa muito perversa, esse pensamento espírita, né? Fui uma pessoa má em outras vidas, então eu estou pagando nessa vida alguma coisa que eu fiz em vidas passadas. Essa não é uma verdade, não é a verdade bíblica, não é a verdade de Deus. Mesmo nós passando por momentos de tragédia, vai chegar um momento que Deus vai nos colocar numa condição de vivenciar seus milagres. E escute uma coisa, só vivenciamos milagres porque de alguma maneira estamos inseridos na tragédia. Como é que alguém vai poder se alimentar porque veio a fome? Como é que alguém vai tomar água se não teve a sede? Como é que alguém vai buscar algo para se aquecer se não veio o frio? Como é que alguém vai buscar a salvação se ele não estiver perdido? Como é que alguém vai buscar a felicidade se não estiver em estado de tristeza? Então escute uma coisa, de alguma maneira isso se completa no cenário da humanidade. Então veja,
Se em algum momento você e eu passamos por situações de tragédia, isso para nós não é uma má notícia. Porque se em algum momento vivenciamos a tragédia, é certo e é claro que em algum momento também iremos vivenciar os milagres de Deus. Portanto, é certo o entendimento que diz: como é que alguém pode ser aprovado se ele não for provado? Como é que alguém pode ser aprovado se ele não for provado? Como é que alguém pode receber uma vitória se não houver lutas? Isso é muito comentado no nosso meio como senso comum, não é? Como haver vitórias se não houver lutas? Como haverá contos, histórias, se não houver vivências? E a maioria delas, e as mais interessantes, são as vivências dolorosas. As histórias mais belas, mais bonitas, são aquelas que de alguma maneira foram afetadas pela tragédia. É só você olhar Shakespeare, por exemplo, não é? As suas histórias todas são acometidas por tragédia. É só você olhar o próprio Cristo. Que tragédia maior do que o Cristo ter que vir a esse mundo e no final das contas operar milagres e depois ser crucificado? Que tragédia maior do que essa? Então veja, queridos, para nós não pode ser como um fim. Em algum momento estamos vivenciando a tragédia, porque, repito, se vivenciamos algum momento a tragédia, nós também iremos vivenciar o milagre de Deus para nós. Então, para você, eu vos trago o Evangelho, eu vos trago uma boa notícia, porque o Evangelho é isso, queridos. Você que está aqui novo na igreja e alguém diz: estamos aqui para pregar o Evangelho é isso. O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a boa nova. O Evangelho nesta noite diz para você: se você está aqui vivenciando algum tipo de tragédia, isso não ficará para sempre, porque logo você também vai celebrar o milagre de Deus na sua vida e na sua família e na sua história. Se é para o Senhor, tem que ser mais animado, tem que ser mais celebrativo, tem que ser mais alegre. Que coisa boa. Bem, e o que é milagre? Milagre é a intervenção divina. Eu dizia aos senhores semana passada que milagre é a intervenção divina sobre algo que nós perdemos o controle. E essa é a ênfase da minha fala nesta noite. Milagre é a intervenção divina sobre algo que nós perdemos o controle, que não fugiu ao nosso poder, ao nosso alcance. Até aqui eu consigo fazer, então isso não é milagre. Você ir lá pedir emprego, isso não está inserido no milagre. Mas agora, tem 10.000 candidatos para uma vaga, exatamente você ser selecionado, isso é um milagre. Isso é um milagre. Fugir ao controle é quando você faz exames periodicamente, fazemos exames sempre, somos pessoas cuidadosas, e de repente vem uma doença que não se esperava. Isso fugiu ao meu controle. Eu sou uma pessoa cuidadosa, me alimento bem, faço exercício, cuido, e de repente surgiu uma doença, do nada. Isso fugiu ao nosso controle. Se faz necessário aí um milagre. Milagre é quando cessa a intervenção humana, o poder humano, o porte humano. Até aqui eu posso, até aqui eu consigo, aqui eu não sei mais o que fazer. Quantas vezes nós já tivemos situações de falas como essa: eu não sei mais o que fazer. Aí entra o milagre. Eu não sei mais o que fazer. Bom, aí nessa hora, quando não podemos mais, quando não sabemos mais o que fazer, aparece alguém que sabe o que tem que fazer. E Deus, uma das suas características Ele é especialista em milagre. Como é que uma virgem consegue conceber um filho? Isso é um milagre? Você consegue entender isso? Como é que o rei manda um edito, uma ordem, e diz: todas as crianças de tal idade devem morrer, e começa uma mortandade, e Deus vai lá, envia um anjo, avisa José para pegar a criança e ir embora?
fugir para o Egito. Isso é uma intervenção divina. Era para Jesus não ter cumprido o propósito da cruz, mas houve um milagre desde a sua concepção e desde a sua vida para que ele chegasse até a cruz, porque isso era um propósito. Eu não duvido que sua vinda nesta noite já é um milagre, porque aqui tem pessoas que não imaginariam estar hoje aqui nesta noite. E quando eu digo isso, sei que a graça de Deus está sobre esse lugar. Eu sei que algumas pessoas, a sua presença sentado nesse lugar, nessa cadeira hoje, isso faz parte de um projeto de Deus, isso é um milagre de Deus. E pode ter certeza, esse milagre vai se ampliar na sua vida, mudando a sua história, mudando a sua trajetória. Não estou aqui dizendo, como eu disse semana passada, é mais um jargão pastoral, Deus vai mudar você. Isso é verdade. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus com o nosso coração liberado, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma o luto em celebração, em alegria. É isso que Deus faz com o povo de Samaria, que é o nosso enredo, que é o nosso cenário histórico. Vamos lá então? Consegue colocar para nós, quem está no data ali, vamos lá, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ler então, 2 Reis, consegue ali? Enquanto você procura, o pessoal está colocando ali, 2 Reis, lá no Primeiro Testamento, Reis, você vai lá, Gênesis, Levíticos, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Achou aí? Ok? Vamos lá então? Conseguiu lá? Para nós acompanharmos também no data a leitura. Depois eu vou ler então, enquanto o pessoal coloca lá no data. Deixa eu ler aqui então, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 7 de 2 Reis diz: Então disse Eliseu, atente para esse texto. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, por um ciclo e 2 de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Vamos para o versículo 2. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós dissermos essa frase, essa é a palavra de Deus, você repete e nós a recebemos. Isso como uma declaração de fé para a sua vida. Não é uma palavra positiva, mas é uma confissão de fé. Palavras são sementes, palavras são poderosas e elas fazem um efeito em nossa vida. Tá bom? Então sempre que dissermos essa é a palavra de Deus, acostume a responder e nós a recebemos. Bem, lendo o capítulo 7, versículo 1, eu gostaria de citar para você o primeiro tópico desta noite. Consegue colocar ali para nós o primeiro tópico? Então, enquanto o pessoal coloca, eu vou citar para você. Vamos lá. A palavra do Senhor sempre vai se cumprir. Diga, a palavra do Senhor sempre vai se cumprir. Sabe o que nós estamos dizendo? Não é a palavra do pastor Pedro, não é a palavra do pastor Arnoldo, da pastora Rose, da pastora Vera, dos assistentes pastorais. Não são palavras humanas. Aqui nós estamos lidando com o eterno, com o sobrenatural, com o divino. No que diz respeito a Deus, é certo que Ele é Deus.
Alguém já disse que, de fato, Deus não existe, porque se existisse, iria precisar que ele fosse criado, não é? Que ele fosse criado. E Deus não foi criado, ele sempre foi, não é? Então a gente não consegue mensurar Deus. Mas é certo que a sua ação está no nosso meio, em nossas vidas, na natureza. Embora Deus não é a natureza, Deus não é os rios. As pessoas fazem uma confusão louca, né? Deus é as cataratas do Niágara, Deus é a Amazônia, Deus é as cataratas do Iguaçu. Não, Deus não é isso. Deus fez isso. Deus fez essas coisas. Deus se revela nessas coisas. Deus se manifesta nessas coisas. Ah, Deus é uma luz que ilumina. Isso são metáforas, são símbolos. Mas vai além disso. Deus é uma energia. Eu sinto uma energia. Deus não é essa rede elétrica que você mete o dedo e toma um choque para confirmar que ela está ali. Deus é tão extraordinário que você não precisa senti-lo. E mesmo assim ele está ali. A gente não precisa tocar. Isso é muito do humano. A gente vai na feira, vai no mercado, a gente toca na fruta, além de olhar e perceber que não já está passada, a gente precisa tocar. Se está mole, a gente rejeita. Isso é nosso. Isso é do humano. Deus, ele não pode ser tocado, mas ele existe. Então, todas as vezes que nós colocamos Deus na história, por exemplo, quando falo com irmãos, em alguma situação, o irmão inventa de ir embora. Inventa de ir embora, quer ir embora para Jerusalém, para a Terra Santa, quer ir embora não sei para onde, quer ir embora porque quer ir embora. Aí eu digo, por que você quer ir embora? Quem sabe, vamos tentar aqui. A gente nunca quer que o irmão vá embora, não é? A menos que se organizou, achou melhor, tal, tem perspectiva em outro lugar. Aí o irmão diz assim, eu orei a Deus, e Deus me mandou, aí eu me retiro. Quando alguém diz assim, eu orei, eu pensei, e Deus, quando mete Deus no meio, o que eu vou dizer? O que eu vou continuar falando? Eu me retiro. Digo, bom, então tá, se Deus está no meio, você entendeu? E as pessoas às vezes fazem isso com tudo, não é? Tudo mete Deus no meio, porque quando chega Deus, aí a gente não tem o que fazer. Bom, foi Deus. Embora a gente está vendo que a pessoa vai dar uma cabeçada, vai fazer uma bobagem, mas ela põe Deus no meio para dizer assim, aqui você não interfere porque há uma instância maior, não é? Por que você comprou esse carro? Porque Deus mandou. Esse carro é uma baita furada, é uma banheira velha, vai gastar mais do que um tanque de guerra, mas Deus mandou. Aí você, o que eu faço? Eu me retiro. Porque a pessoa já puxa Deus para dizer, não, a última palavra sempre vai ser de Deus. Então a gente não se mete. A gente faz isso porque Deus é isso mesmo. Deus é essa instância que é a Suprema Corte. Não tem juiz de primeira instância, não tem parlamento. A Suprema Corte decidiu, acabou, está feito. Deus é isso. Aquilo que Deus diz ao nosso respeito está posto, está cumprido. Olhe para mim você. Deus diz que sobre aquele que serve a Ele não haverá maldição. Olhe para mim você. Teu pai, tua mãe, tua tia, quem quer que seja, pode fazer conjuros. Apareceu o pior feiticeiro lá, vai fazer conjuro, vai fazer macumba, vai fazer voodoo, vai fazer feitiçaria. Se você está guardado em Deus, está escondido em Deus, entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz, nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Nenhuma arma forjada. Está feito? Olhem, aquilo que Deus diz, a sua palavra dita a nós, é certo que vai se cumprir. Embora em algumas situações pode demorar. Aí é outra pregação. Às vezes não vem, e falarei disso mais adiante, ela não vem vestida como queremos que ela venha. Ela não vem de acordo com a nossa ótica, perspectiva, mas sempre virá. Por exemplo, um dos dilemas
que os judeus até hoje não reconhecem Jesus Cristo como o seu Messias, porque eles esperavam o Cristo, o Messias, no porte do rei Davi, do general, de uma pessoa que iria subjugar os romanos, queria anexar os territórios na volta. Aí Jesus vem montado num jumentinho, não é? Jesus vem com aquela mensagem dizendo: eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz, alimentando. Eles queriam que Jesus viesse vestido de uma maneira. É como, por exemplo, já contei para vocês a história de alguém que tinha um inquilino, e o inquilino não pagava o aluguel, não queria sair da casa, não queria pagar aluguel, e a pessoa: meu Deus, me dá uma solução. E aí Deus falou ao coração da pessoa, usando alguém, e diz que Deus iria enviar o seu exército para tirar aquele inquilino, que Deus iria enviar o exército. A pessoa imaginou então que Deus iria enviar os anjos, o exército brasileiro, ia mandar lá o Bolsonaro, que Deus ia mandar alguém lá, não é? Sabe o que aconteceu? A casa começou a dar uma peste de formiga. Era formiga para tudo, era formiga dentro da geladeira, formiga no fogão, formiga. Mandaram detetizar a casa, mandaram fazer. Quanto mais detetizava, mais colocava veneno, mais dava formiga. Chegou um ponto que o inquilino teve que entregar a chave. Ele estava comendo, tinha formiga, estava dormindo, tinha formiga. É uma intervenção aí, sabe? Existem algumas intervenções, falarei mais adiante, até com base nesse texto, não é, de Deus. Mas é certo que Ele vai cumprir a sua promessa. Alguém chegou para você e disse: vamos lá no culto hoje, que Deus vai falar com você. Aí chega aqui, estou eu, pregando. Eu queria Deus, não queria o pastor. Mas é assim que Deus faz. Deus usa pessoas, Deus usa situações. Quantas vezes Deus já falou comigo, por exemplo, dizer: Senhor, eu queria uma palavra tua. E eu moro lá quase no meio do mato, e aí de estar na sacada e vinha um pássaro e pousar assim na sacada e começar a cantar e alegrar o meu coração. Na nossa sala de oração que nós temos em casa, lá tem 3 casas feitas pelo João de Barro. A cada inverno ele faz uma casa. Eu tenho um inquilino lá em casa. Aí o João de Barro sai, vem os outros pássaros para morar. É muito engraçado. Um dia eu dizendo: Senhor, agora que está morando é as andorinhas. Ele faz uma casa, mora um inverno, aí vem as andorinhas e passa a morar naquela casa. Já tem 3 casas. Está cheio de ouvido as andorinhas agora. E aí um dia desse eu dizendo: Senhor, fala comigo, me dá uma direção. E aí eu estava assim na sacada, olhando, pensando, olhando lá para o mato. E eu comecei a ver aquele João de Barro, ia lá na grama, bicava na grama, subia lá em cima. E ele começou a fazer a casa. Olha que coisa. Gente, você pode dar um porrete, não quebra a casa, é dura, é firme. Sabe que lição eu aprendi? Há um texto da Bíblia que a Bíblia manda nós olharmos para as aves do céu. As aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm carteira assinada, elas não têm plano de saúde, não têm INSS, não têm cobertura de seguro. Mas como é que elas conseguem estar gordinha, bem alimentada e constrói a casa? Aí a Bíblia, Jesus vai dizer: Deus que cuida das aves do céu, porventura não vai cuidar de vocês? Deus vai cuidar de vocês. Então Deus tem suas maneiras de falar conosco. Mas é certo que Ele fala. Você veio aqui, quem sabe você queria chegar aqui e já sentiu um choque, um chilique, uma emoção. Mas às vezes basta uma palavra, uma frase, a gente recebe um toque, uma direção. É Deus falando conosco, que Deus está dizendo que Ele cuida das árvores do céu, das aves do céu, vai cuidar de você também. Agora, é certo que a palavra de Deus sempre vai se cumprir. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. Escute uma coisa, também a palavra de Deus proferida pelo homem de Deus. Sabe o que a Bíblia diz?
Credes em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós vamos orar por você agora. Nós convocamos os assistentes pastorais, supervisores, pastores, líderes, para nós orarmos por você hoje. E nós teremos um momento especial de oração, de clamor, clamando a Deus. Creia que através desta oração Deus vai fazer proezas na sua vida. E o que é proezas? Proezas é aquilo que está além da capacidade humana. Eu diria que proezas também é milagres. Creia, um homem de Deus, uma serva de Deus, diz para você: vamos na igreja hoje, porque Deus tem algo para você lá. Creia nessa palavra, porque de fato Deus tem algo para você. Alguém orou por você hoje e diz: confie, descanse, acredite, tenha fé, tenha esperança, não se precipite. Guarde essa palavra. Sabe o que é o problema? Deus está falando e nós não obedecemos. O servo de Deus, a serva de Deus, um homem de Deus está falando a palavra de Deus, e a gente concorda às vezes, mas sai da porta para fora e a gente não faz. O homem de Deus está dando a direção, a serva de Deus está dando a direção, está dizendo: chegue em casa, fique em paz, não provoque o marido. A mulher chega em casa, já chuta a porta, já vem lá da rua gritando: tu está em casa, né? Tu não bebeu hoje não, né? E a serva de Deus disse, o homem de Deus disse: chegue em casa em paz, deixa ele lá um pouco, não chega brigando. E a pessoa concorda e diz: é verdade, tá bom, tá bom. Ela sai daqui e faz o contrário. Aí diz: por que a oração não resolveu? Por que o culto não resolveu? Não foi o culto, não foi forte de oração. Deus sempre vai cumprir sua promessa, sua palavra. Aquilo que um homem de Deus, dirigido por Deus, baseado na palavra de Deus diz, se cumpre. O problema é que nós não obedecemos. Fazemos diferente, fazemos pela metade. Deus está dizendo para você, para que haja paz na sua casa, controle mais sua boca. Aí a gente diz no culto: fale menos, se importe menos, deixa algumas coisas quietas. Não, eu sou assim, eu vou falar, porque é o meu jeito de ser. Meu Deus do céu, ai, misericórdia. Vai encher o saco do diabo. Você entendeu? Quem é que aguenta? Nem Deus fica perto. Olha, até os cachorros somem de um homem desse para uma mulher dessa. Até os gatos desaparecem. Você entendeu? Olha a direção. Fique em paz. Deixa algumas coisas. Deixa que Deus vai mostrar quem está certo, quem está errado, como é que é as situações. Não é por muito brigar que vai resolver. O problema é que nós somos cheios de eu. É porque tem que ser eu. Porque tem que ser minha última palavra. É porque aqui tem que ser assim. E aí dá os atropelos. Porque o homem de Deus está dizendo: guarde o coração, guarde a boca, fale menos, descanse em Deus. Deixe que Deus resolva por você. Nessa luta você não precisa pelejar. Deixe que Deus peleje por você. Mas eu vou resolver porque comigo assim, porque eu sou no peito. Calma. Nós não fazemos como a direção está sendo dada. E depois nós jogamos a culpa em Deus. Na oração do pastor, que foi uma oração fraca. Como se houvesse oração fraca. Como houvesse oração forte. E o que existe na verdade é oração mentirosa e oração sincera. É o fariseu que vai orar diante da praça e vai dizer mentirosamente: eu sou melhor do que esse pecador aí, eu sou melhor. Essa é uma oração mentirosa, oração falsa. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Enquanto o publicano vai orar uma oração sincera e vai dizer: eu sou pecador mesmo, Senhor. Eu sou falho mesmo. Eu preciso do Senhor na minha vida. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós uma oração verdadeira, uma oração sincera. Até porque dele nós não podemos esconder nada. Então quando orarmos aqui, quando passarmos por esse corredor, e os homens de Deus, mulheres de Deus nesse lugar, colocarem as mãos sobre você, quando você passar, venha dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida.
Eu realmente não sei o que fazer. Eu realmente estou num caos. Mas eu anseio muito estar no milagre, não para a minha glória, mas para testemunhar a tua glória, para ser para a tua honra, para o teu louvor. Quando vimos orar, vem orando com sinceridade, vem orando com alegria. Agora, esse é o primeiro tópico. Meu Deus do céu, eu preciso encerrar porque eu disse que eu vou terminar antes das 9. Não pode ser verdade que já é quase... Não é não, né? Achei que fosse 15 para as 9 já, né? 8h20, né? Segundo tópico, vamos lá. Pode ser segundo tópico. Segundo tópico, então. Quem está no... Isso ali, isso. Vamos colocar o segundo tópico. Vamos lá? Segundo tópico é: mesmo na tragédia se faz necessário. Eu acho que não é esse tópico, não. Mesmo na tragédia se faz necessário atitudes. Esse é o tópico. Isso. Mesmo na tragédia se faz necessário atitude. O nosso texto para a leitura é o verso 3. Vai na sua Bíblia aí, versículo 3. Versículo 3, vamos lá. Versículo 3. E o tópico é: mesmo na tragédia se faz necessário atitude. É isso ali, obrigado, gente. Versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Olha que texto interessante. Olhe para mim, você. Gente, o cenário maior, a história maior aqui, eu sou apaixonado por história, gosto disso. Toda história maior, ela tem uma história menor inserida nela. Toda grande história, ela tem os pormenores, que não deixam de ser ricos. A história principal aqui é a fome, é o cerco de Samaria, onde toda a cidade estava faminta, ao ponto que teve aqui canibalismo em Samaria. Essa é a história principal. Mas há uma história secundária, não menos rica, não menos importante, aonde entram os 4 leprosos. E lepra aqui era considerada maldição. Alguém que foi acometido por lepra estava acometido por uma grande tragédia. É tão tal que não ficava dentro da cidade. Os leprosos, eles moravam em aldeias longe da cidade. Mas como a cidade estava fechada, sitiada, eles andavam solto por lá. Eles nem poderiam andar solto. Mas como a cidade estava sitiada, eles estavam ali. 4 leprosos, com uma história interessante. Chegaram um momento que eles não tinham mais nada mesmo para perder. Eles disseram assim: o que nós vamos ficar aqui fazendo? Nós não podemos ir, nós não podemos entrar na cidade, nós não podemos ir no acampamento assírio, sírio. O que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos lá, a cidade está fechada, vamos lá no acampamento sírio. Sabe o que isso quer dizer? Disposição, atitude. Minha gente, mesmo em momentos de adversidade, nós precisamos tomar uma providência. É aquela história que eu já disse a vocês, de um casal que moravam para fora, e o marido foi para o campo, tinha um filho pequeno, e tinha uma foice em cima do berço da criança, e aquela foice estava ali, e a mulher não se deu conta, e quando entrou no quarto, viu aquela foice perto do berço da criança, e chorou o dia inteiro. Chorou. Quando o marido chegou no final do dia, ela estava com os olhos inchados de chorar, desesperada. Ele perguntou: o que houve, meu amor? O que aconteceu? Essa foice, ela pode cair e matar o nosso filho. Ele pegou uma escada, chegou lá, tirou. Pronto. É simples. Algumas coisas na vida, minha gente, são simples. Para que ficar chorando? Em alguns momentos a gente se faz necessário chorar, mas tem coisas na vida que eu preciso tomar uma decisão. Está ruim mesmo? Está difícil? Estou desempregado? O que eu vou ficar fazendo aqui na vida?
Eu preciso tomar uma providência, tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. Chorar, ficar aqui lamentando o leite derramado, não vai adiantar. E às vezes esse é o nosso problema. Bom, você fez uma prova e foi mal, vai ficar lamentando? Não, você vai estudar tudo de novo e refazê-la, ou fazer uma outra prova e lá. Fez um concurso, não foi aprovado, é isso que você quer, então você vai lá, se prepara de novo e volta. Ficar lamentando não vai resolver nada. Teve uma perda na vida, uma situação complicada, e agora? O que vai fazer? Teve uma decepção amorosa, todos os homens são do mesmo jeito, todas as mulheres são do mesmo jeito, eu não quero mais ninguém na minha vida. Não, se você quer, você pode ser feliz. É como as Casas Bahia que diz, né? Vem ser feliz. É a Magazine Luiza, né? É a concorrente, né? Sabe, querido irmão, eu não quero ninguém ser uma coisa, mas acho porque por causa de uma experiência, isso quer dizer que todas serão semelhantes? Não quer dizer. Gente, algumas coisas na vida se faz necessário com atitudes. Escute uma coisa, as maiores dádivas, as pessoas mais bem-sucedidas, elas conseguiram quando elas estavam num momento de caos. As melhores ideias aconteceram quando pessoas perderam tudo. Pessoas que ficaram milionárias conseguiram e lograram êxito quando estavam no caos. E no caos tiveram uma ideia, tiveram uma estratégia, tomaram uma decisão. Como é que alguém alcançou de Deus uma salvação, uma transformação? Porque estava com a vida toda enrolada, atrapalhada. E tomou a decisão: eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso buscar uma igreja. Eu preciso buscar alguém para orar por mim. Aqui tem gente assim, que no meio do caos tomou uma decisão e diz: eu preciso buscar Deus, senão a minha vida vai piorar. Quantos aqui aconteceu isso na sua vida? Com a minha família foi assim. Que aconteceu isso com você? Você estava em situação difícil e disse: eu preciso buscar Deus. Quantos aqui? Dá uma olhada aí, irmãos. A maioria de nós. É exatamente isso. É por isso que esse culto e as pessoas que vêm nesse culto são diferenciadas, porque são pessoas que no meio da tragédia fazem e tomam atitudes. É isso, atitudes que fazem você vencedor. Melhore o seu aplauso com atitude, com alegria. Aleluia. Meu irmão, o seu tempo de choro terminou. Seu tempo de lamúria terminou. Seu tempo de lamento terminou. Agora é tempo de você montar estratégias. Você montou lá um negócio de cachorro-quente, faliu. Você vai montar uma outra coisa com uma estratégia melhor. Não é? Você falou lá com aquela moça, com aquele rapaz, e a cantada, faliu. Agora você vai repensar. Vai escovar bem os dentes, vai colocar um cheirinho gostoso, vai arrumar o cabelo, né? E pega uma aula com o Lucas. Você foi lá no curso, foi mal, é isso que eu quero. Vai se preparar, vai se organizar. Gente, se você olhar a história de homens e mulheres bem-sucedidos, eles tomaram atitudes em meio a situações que o não estava posto, que a impossibilidade estava diante deles. Com essa igreja foi assim. Quando fomos comprar esse terreno, que a pessoa primeiramente disse para mim assim, um dia eu comentei com o dono, eu disse: quem sabe um dia você nos vê nesse terreno? Nunca, pastor, já começou assim, mas nunca vamos vender esse terreno, nunca vamos vender. Nós vamos fazer ali prédios, condomínios, nós nunca vamos vender. Já começou comigo assim. E aí quando nós começamos a orar, o pastor dizendo: não, vamos orar, vamos buscar Deus, com a igreja, com os líderes orando. Aí quando ele me ligou, eu disse: pastor, vamos conversar sobre o terreno. Eu digo: já mudou a conversa. Nossa segunda conversa foi milhões. Ele acha que nós somos o quê? Não é? Eu digo: não, rapaz, nós somos uma comunidade local.
O pessoal vê aqui, ó, todo mundo muito bonito, muito cheiroso. Acho que todo mundo aqui é milionário. Podre de rico. Olha, rico eu não sei, mas que bonito vocês são. Ou igreja de gente bonita. Ou igreja de gente bonita e aqui. Olha, a gente viaja muito por aí, vê muita igreja, rapaz de Deus, quem sabe notar, dói até a cabeça da gente. Meu Deus do céu. A gente olha aqui, só gente bonita, meu Deus do céu. Digam amém. A conversa já foi assim, eu disse, não, meu amigo, não é assim. Eu só sei que no final das contas nós estamos aqui hoje. Esse terreno é dessa igreja, de vocês. Então escute uma coisa, quando há as impossibilidades, nós precisamos tomar uma atitude. Foi o que os 4 leprosos fizeram. Está aqui. Nós vamos ter que tomar alguma decisão. Ficar aqui no portão lamentando não vai resolver. Nós vamos morrer de fome. Ir lá para o acampamento sírio, podemos morrer. Mas pelo menos nós vamos tentar. Pelo menos nós vamos lá ver o que dá. E quando chegam lá, eles são surpreendidos. Porque os sírios ouviram um barulho. Isso foi uma intervenção divina. Ouviam um barulho como se um grande exército. Eles estavam acampados e eles presumiram que o rei de Israel tinha contratado os egípcios, tinha contratado outros povos na volta, formado uma grande aliança e ido contra eles. E eles se atucanaram e cada um pegou uma arma, alguns se mataram e todo o exército foi embora, deixando no acampamento toda a riqueza, toda a comida, todos os víveres. Escute uma coisa, muito antes que você espere, que você imagina, Deus vai surpreender você no que diz respeito ao milagre. Muito antes que você imagine, minha gente, nós não imaginávamos que esse terreno viria em seguida. Não sei quantos anos foi, vida, acho que 3 anos depois, 2 anos depois, nós estávamos aqui, 2 anos depois, né? Acho que uns 3 anos depois que nós estávamos aqui, ele me ligou. Nós não tínhamos nem esse dinheiro. Nós não tínhamos nem assim, para dar uma entrada. Aí eu precisei conversar com ele para pedir um tempo, a gente se organizar, para ter pelo menos uma entrada para dar. Foi muito antes do que nós imaginávamos, do que esperávamos. A minha oração nesta noite é que Deus surpreenda você de tal maneira que muito antes que você imagine, Deus possa presentear você com os presentes que Ele já tem separado para a tua vida. E esse altar vai testemunhar o que Deus irá fazer sobre você. Amém? Semana que vem eu retorno, porque falta mais 2 itens. Semana que vem eu volto com você. Deus abençoe. Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Nós vamos orar ao Senhor.